Pronto, meus queridos, estamos de volta à aula de número 10, parte 2, dando continuidade aqui a, ao nosso curso de Direito Constitucional para a Polícia Militar do Estado de Sergipe, certo? Então vamos continuar aqui falando sobre o inciso de número 50. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, tá? Durante o período de amamentação. Então, é um direito assegurado aí para as presidiárias que estão aí na condição de mães, né? Ou também de gestante, né? Então, o meu TCC, por exemplo, foi justamente sobre as presidiárias, né? A prisão domiciliar para as mulheres mães ou gestantes, certo? E assim, pessoal, de início a gente começa meio que a não concordar com o inciso, tá? Ah, mas se ela foi presa foi porque ela quis. Se ela já. Se ela foi presa, então ela tem que ser penalizada mesmo, ela tem que sofrer, não pode estar com filho, não pode amamentar, não pode nada. Inclusive perder até a guarda da criança. Eu também pensava assim, pessoal, até fazer ali o meu TCC e ver que a mãe, ela cometeu o crime, ela tem que cumprir com, com o crime, né? O que ela cometeu. Sim, concordo. Mas e o filho? O filho tem que ser penalizado também por um crime que a mãe dele cometeu, né? Imagina a situação em que aquela criança, ao nascer, já não ter ali a sua aquela questão da afetividade, né, com a mãe, né? A questão do leite materno, a questão é uma série de situações desfavoráveis para a criança, certo? Então, a priori, a gente meio que nada. As presidiárias não tem que ter esse benefício não, mas e as crianças, como é que fica? Os filhos, né? Tem que ser penalizado também. Então, assim, é uma situação em que a gente, de imediato, a gente meio que discorda, porém, quando você se aprofunda mais um pouquinho na situação, você entende que os filhos eles estão sendo penalizados pelo crime que as suas mães cometeram, né? E os filhos não tem nada a ver, isso é óbvio, tá? O inciso, eu já trouxe aqui o inciso 50, antecipei, né? O inciso 50 junto com o 48 e o 49 porque são muito semelhantes, tá? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. O professor Moço já falou sobre isso, já antecipei, né? Sobre a questão do cumprimento de pena, né? E aí é claro que será em estabelecimentos distintos, com a natureza do delito. Como eu falei, você não pode pegar, por exemplo, o cara que furtou um pote de manteiga do mercadinho, colocar ele dentro da mesma cela em que está um homicida, né? Isso é absurdo. Vamos piorar ainda mais a situação. O cara, né, que não pagou a pensão alimentícia, né? E aí ele foi preso e ele tá lá dentro de uma cela com 40, 50 pessoas, a maioria traficante, a maioria é, homicidas, o que matou esposa, Maria da Penha, tudo misturado. E o cara que tá pagando, que não pagou a pensão alimentícia, por estar desempregado, por não ter condições de pagar, né? Às vezes o cara tem ali, né, a sua condição financeira precária, né? Pessoa humilde. E aí, antes que muitos digam, ah, mas fazer filho é bom, fazer filho todo mundo faz, pagar a pensão ninguém quer. Gente, vamos analisar a situação como está prevista na Constituição, tá? É, juízo de valor a gente faz ali e tal, aquela coisa. Existe aquele debate que é massa, eu acho muito interessante até. Mas nesse caso a gente tem que se atentar apenas ao que está previsto na Constituição, certo? Então a natureza do delito é um dos fundamentos, né?
que a pena será individualizada. A questão da idade a gente já viu, tem um menor infrator que ele tem que ficar em uma casa de detenção, e o sexo do apenado, que é presídio feminino, presídio masculino, tá? Então isso é óbvio. E assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso aqui também, ó, está vinculado ali aos direitos humanos, né? Respeitar a integridade física, respeitar os direitos fundamentais, né, da pessoa, tá? Até porque, por pior que seja o cidadão, né? Então tem que haver ali um respeito à sua integridade, tem que haver ali tem que ser resguardado ali aqueles direitos dele, né? Quais direitos? Exemplo, um direito a um advogado, tá? O direito a permanecer calado quando ele for preso, o direito a saber quem foi a autoridade que o prendeu, né? Tem audiência de custódia 24 horas após a sua prisão, para saber se realmente ele vai ficar preso ou não vai. Então existe uma série de situações em que tem que ser assegurado esses direitos, tá? Inclusive aí o respeito à integridade física e moral do apenado, certo? O inciso 50, ele estabelece uma dupla garantia, ao mesmo tempo que assegura às mães o direito à amamentação e ao contato com o filho, permite que a criança tenha acesso ao leite materno. Lembra que eu falei a vocês no início? Então, tanto as mães, ela tem esse direito de estar com seus filhos, como os filhos também têm esse direito de ter ali ao lado dele a sua mãe, inclusive ao leite materno, que é um alimento aí natural e importante para o seu desenvolvimento, tá? Então, segundo a doutrina, retirar do recém-nascido o direito de receber o leite materno poderia ser considerado uma espécie de contágio da pena aplicada à mãe, violando o princípio da intranscendência, violando o princípio da intranscendência das penas, tá? O inciso 48, ele determina que a execução penal seja realizada de maneira individualizada, tá? Então, cada caso é um caso, cada situação é cada situação. Já o inciso 49, ao assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, busca garantir que os direitos fundamentais dos sentenciados sejam observados, tá? Então isso aí nada mais é do que óbvio, né? Já o inciso 51 nos traz a informação de que nenhum brasileiro será extraditado. E aí tem um pega. Salvo o brasileiro naturalizado, que é aquele estrangeiro que se naturalizou, né? E aí vem uns casos aí. Primeiro caso, em caso de crime comum praticado antes da sua naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então aqui aí, é bem tranquilo, tá? A primeira informação é o seguinte aí: nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Por quê? Porque existe lá como penas proibidas a pena de banimento. Então o brasileiro não pode ser expulso do seu território nacional. Então, primeiro ponto. Isso é fácil, né? Nenhum brasileiro será extraditado. O que é que as bancas pegam? A segunda parte, que é essa daqui, ó, do naturalizado. Então o cara que é naturalizado, ele poderá sim ser extraditado. Em quais casos? O primeiro é nos casos de crime comum praticado antes da sua naturalização. Então o cara praticou um crime comum, crime de homicídio. Imagina a situação em que um argentino, ele cometeu um crime de homicídio lá na Argentina e fugiu para o Brasil. Aqui no Brasil ele passou um tempão foragido, se naturalizou brasileiro, porém ele foi pego lá numa blitz, numa situação lá em que a polícia o abordou, e aí eles foram pesquisar a situação desse estrangeiro, desse argentino naturalizado brasileiro. E eles viram que lá na Argentina ele tinha cometido um crime
crime de homicídio, que lá na Argentina ele era procurado pela polícia de lá. E aí, meu amiguinho, tem conversa não. Ele é extraditado, certo? Mandam ele de volta para o seu país de origem, beleza? Outra situação, e aí independe dele ter cometido antes ou depois da naturalização, tá? Se foi comprovado envolvimento em um tráfico ilícito, ele também é extraditado para o seu país de origem. E aí, meu irmão, é em qualquer tempo, tá? A questão do comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins, ele é extraditado, certo? Independentemente de ter sido praticado antes ou depois da sua naturalização, tá? O inciso 52 nos traz a ideia de que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, certo? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então eu vou trazer aqui uma situação recente que a gente pode utilizar como exemplo, certo? Não sei se vocês já ouviram falar naquele jornalista Alan dos Santos, tá? Se vocês não conhecem, pesquise aí na internet, no Google, que vocês vão saber quem é o jornalista Alan dos Santos. Alan dos Santos, ele sofreu perseguição política aqui no nosso território, tá? Por incrível que pareça, né? Sofreu perseguição política aqui no nosso território e ele fugiu, entre aspas, para os Estados Unidos. Alan dos Santos, ele teve o seu pedido de extradição feito pelo governo brasileiro, pelas autoridades, né, brasileiras, e foi negado pelos Estados Unidos. E por que foi negado pelos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos entendeu que o Alan dos Santos estava sofrendo uma perseguição política. Perseguição política por parte da justiça brasileira, tá? Então, seu pedido de extradição ele foi negado pelo governo americano. Foi negado pelo governo americano, porque o governo americano entendeu que a extradição, da solicitação de extradição do Alan dos Santos tinha ali uma conotação política. Então foi negado pelo governo americano, certo? Esse exemplo ele poderá muito bem ser utilizado aqui no nosso inciso 52, para que vocês entendam a questão aqui da extradição de estrangeiro. Poderia ter sido o contrário, tá? Poderia ser um americano que veio para o Brasil, né, fugiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil porque estava sofrendo uma perseguição política lá. E aí os Estados Unidos pedem a extradição desse americano, né? E aí o Brasil, vendo a situação deles, observando que ele está sofrendo ali uma perseguição política ou até mesmo uma perseguição por conta da sua opinião, e aí o Brasil ele pode muito bem chegar lá e dizer não, a gente não vai extraditá-lo porque é nítido que ele está sofrendo uma perseguição política, então a gente não vai extraditar o estrangeiro, no caso, né? Então o inciso 52 é isso. Peguem como exemplo aí o que eu passei do Alan dos Santos, tá? A extradição é um instituto jurídico destinado a promover a cooperação penal entre os estados soberanos. Então consiste no ato de entregar uma pessoa para outro estado, onde esta praticou crime, para que lá seja julgada ou punida. Há dois tipos de extradição: a extradição ativa e a extradição passiva. A ativa acontece quando o Brasil requerer a um outro estado estrangeiro a entrega de um indivíduo para que aqui seja julgado ou punido. O exemplo que eu acabei de dar do jornalista Alan dos Santos, tá? E tem o segundo, que é a extradição passiva. Ocorre quando um estado estrangeiro requerer ao Brasil que lhe entregue um indivíduo. Então, veja que são duas situações, né, muito semelhantes. A diferença é só a ordem, tá? A ativa é quando o Brasil pede, a passiva é quando o Brasil é solicitado, certo? O brasileiro nato,
que é o brasileiro de berço, né, como a gente costuma dizer, ele não poderá ser extraditado. Isso a gente já sabe muito, muito, muito desde das primeiras aulas, né, que o brasileiro nato ele não poderá ser extraditado, né? Então trata-se de hipótese de vedação absoluta à extradição. Baseia-se na lógica de que o Estado deve proteger os seus nacionais, tá? Então não existe a hipótese de extradição de brasileiro nato. Caso o brasileiro nato perca a sua nacionalidade pela aquisição voluntária de outra, ele estará sujeito à extradição. Então perceba que nesse caso ele não se enquadra mais na condição de brasileiro nato. Professor, me dê um exemplo. O brasileiro, ou uma brasileira, né? A gente fala assim, um brasileiro, mas tanto sexo masculino quanto sexo feminino. O brasileiro, ele foi passar as férias na Itália e lá ele encontrou uma italiana e quis ficar por lá, tá? Casaram, tiveram seus filhos e aí ele, para ter alguns benefícios ou sei lá, pô, eu não quero mais ir pro Brasil, eu vou morar na Itália, então eu vou pedir aqui a minha nacionalidade italiana. Eu vou perder a minha nacionalidade brasileira e quero ser um cidadão italiano. Então, nesse caso aqui, ele de forma voluntária, ele perde a sua nacionalidade. Ele deixa de ser brasileiro nato para ser um cidadão italiano, certo? Então, de forma voluntária, ele quis ser um cidadão italiano. Nesse caso, ele estará sujeito à extradição, porque nesse caso aqui ele perdeu a condição de brasileiro nato, certo? Já o brasileiro naturalizado, que é aquele que nasceu em estado estrangeiro e se tornou brasileiro, poderá sim ser extraditado. No entanto, isso somente será possível em duas situações. Quais são? Em casos de crime comum, praticado antes da naturalização, ou em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas ou entorpecentes. E aí, em qualquer tempo, antes ou depois da sua naturalização, certo? Aqui estão as duas hipóteses, né, que a gente acabou de falar: brasileiro nato, brasileiro naturalizado. E aqui, brasileiro nato jamais, naturalizado novamente por crime comum, não se esqueça aqui do antes, e comprovado envolvimento em tráfico de drogas, né? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, certo? Asilo político. Vamos estudar aqui a diferença entre asilo político e o refúgio. O asilo político é um dos princípios do Brasil nas relações internacionais. Está lá no artigo 4º, inciso 10, que consiste no acolhimento de estrangeiro por um Estado que não seja o seu, em virtude de perseguição política por seu próprio país ou por terceiro. No caso do Alan dos Santos, ele solicitou o quê? Asilo político lá nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque ele alegou perseguição política por parte do seu país, pelo poder judiciário do seu país. Já o refúgio trata-se de instituto mais geral do que o asilo político, que será reconhecido a indivíduo em razão de fundados temores de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. E aí, a gente escuta falar muito dos refugiados dos países vizinhos, mais específico falando da Venezuela, tá? Existem muitos venezuelanos que acabam se refugiando para o nosso país, né? Por conta da situação vivida. Eu botei Venezuelas, é Venezuela. Pronto, tá aqui a Venezuela. Então muitos refugiados vêm de lá, né, para o Brasil por conta aí da sua
condição social, perseguição política e que é o que a gente vê aí nos últimos, que a gente tá vendo na verdade nos últimos dias, né? Inclusive aí com as eleições da Venezuela agora recente, tá? Então a diferença de asilo político para refúgio está na tela de vocês. Deem um print, anotem para que vocês revisem posteriormente, certo? Questãozinha: o brasileiro naturalizado ele será extraditado por envolvimento comprovado em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente de ter sido praticado antes da naturalização. E aí, pessoal, certo ou errado? Eu já coloquei aqui os comentários, né? E já vou adiantar para vocês aqui que a questão está correta. O brasileiro naturalizado ele será extraditado por envolvimento comprovado em tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente de ter sido praticado antes ou depois da sua naturalização, tá? Nos casos de crime comum, somente antes da naturalização, certo? Nos casos de crime comum, somente antes da naturalização. Aqui, ó. Cometimento de crime comum antes da sua naturalização, ele será extraditado, certo? Mas em relação ao comprovado envolvimento em tráfico ilícito, ele não fala aqui no antes. Então, tanto faz antes ou depois do comprovado ou da prática, né, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, independentemente do tempo, ele será sim extraditado, nesse caso aqui de tráfico ilícito de drogas, né? Então, no caso de envolvimento comprovado em tráfico ilícito, não há qualquer limitação temporal à extradição de brasileiro naturalizado, tá? Então, não interessa se o envolvimento ocorreu antes ou após. O cidadão ele será extraditado de qualquer forma, certo? Então, questãozinha aí correta. Galera, a gente finaliza aqui agora a parte 2 da aula número 10, que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, certo? Desejo a todos vocês bons estudos. Peço novamente para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, curtam, comentem e compartilhem o nosso canal, o nosso conteúdo. Isso ajuda bastante aí no engajamento. E outras pessoas, outros concurseiros terão acesso aí a essas videoaulas, certo? Então fiquem todos com Deus. Espero que gostem do nosso conteúdo. Caso necessitem, coloquem lá nos comentários, elogiem, reclamem, enfim. Estamos aqui abertos a qualquer tipo de críticas construtivas, né? Então fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!